E estamos no final do ano, época de festas, de comer bem e, claro, de comprar presentes e postar fotos nas redes sociais. Mas é preciso ter alguns cuidados quando utilizamos a internet, viu? E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o especialista em inclusão digital, Cláudio Marcellini. Bom dia, Cláudio, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Vanessa? Obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite. Eu acho que é um assunto que está muito em alta e vem crescendo cada vez mais, né? E já que a gente vai falar de internet, eu queria ativar o pessoal aí que está com a gente pelo Facebook, porque a gente transmite o VTV da gente também na nossa página no Facebook, ao vivo, no nosso live. Então, você pode participar por aqui, mandar alguma pergunta aqui que a gente responde ao vivo, tá bom? Bom, vamos lá. Eu queria que você começasse falando de uma pesquisa do SPC que indica que para este Natal teremos mais pessoas comprando pela internet do que em lojas físicas. Por que desse aumento? Bom, na verdade, eu costumo dizer que o que mais falta para o homem moderno é tempo. Sim. Então, ninguém tem mais o tempo de pegar o seu carro, botar gasolina, pegar trânsito, para parar num shopping center para escolher uma loja para comprar uma camisa. Pois é. O tempo que te sobra, você passa com a família, com os filhos, enfim. Então, isso, na verdade, é um caminho sem volta. Começou aí nos anos 2000 para cá, com mais força depois da banda larga e hoje, mais do que nunca, com esse crescimento exponencial dos acessos pelos smartphones. Sim. Então, essa tecnologia mobile, de 3, 4, 5 anos para cá, popularizou de tal modo a internet que todo mundo tem acesso. Sim. Então, naturalmente, esses índices têm crescido e provavelmente vão continuar a crescer. É pela comodidade, então, Sem né? dúvida nenhuma. E quem ainda não comprou? A gente já está aí há 2 semanas do Natal. Como é que seria esse prazo aí? Porque muita gente fica com medo de comprar pela internet. Ah, mas não vai chegar a tempo, eu preciso dar o presente muitas vezes do Papai Noel, enfim. Como é que faz? A pessoa já está atrasada para comprar agora? Sem dúvida, né? O brasileiro né? tem o hábito de deixar tudo para a última hora. Tudo para a última hora, exatamente. E na internet você tem que se atentar a alguns detalhes, principalmente também na questão do prazo de entrega. Então, hoje nós estamos no dia 13. Sim. Dependendo do site, você não vai receber. Pior ainda se forem sites internacionais que hoje estão em alta no Brasil. Hoje tem vários sites internacionais que vendem muito no território nacional. Então, nesses sites, principalmente, o prazo é mais estendido, 30, 60, 90 dias. Entendi. Então, se for um site internacional, dificilmente você vai receber. Agora, se for em sites do Brasil, esteja atento aos detalhes de prazo. Entre em contato através de um chat ou do telefone que esteja disponível na página, ou mesmo um e-mail. E atenha-se ao detalhe do prazo. Olha, vai chegar, são dias úteis ou corridos. Muita gente não sabe fazer essa conta. Exatamente. Olha, são 10 dias corridos. Se fossem 10 dias úteis, seria um prazo completamente diferente. Então, tem que se ater a esses detalhes. Tá, Cláudio, como faz para saber se esse site é confiável? Olha, eu acho que o principal é a pessoa que vai fazer a compra estar atenta a alguns detalhes. Na medida que a internet evoluiu, não houve uma alfabetização digital. Então, eu acho que o governo, de uma maneira geral, incentivou o acesso à internet, até em alguns casos deu acesso. Tem muita cidade que tem lá, olha, tem uma praça com internet sem fio gratuita. Tudo bem, mas o que eu faço na internet? Como é que eu acesso? O que é seguro, o que não é? Então, hoje, quando você entra na internet, eu acho que é perigoso a gente dizer que basta olhar um cadeadinho de segurança. Ah, esse site tem um cadeado, é seguro. Não necessariamente, porque hoje o crime virtual de maior incidência é o roubo de identidade. Então, eu posso, por exemplo, subtrair os seus dados, confeccionar um domínio através do registro.br, através desse domínio constituir um site visivelmente seguro, mas são com seus dados. Então, na verdade, eu vou usar os seus dados para cometer um crime. De qualquer modo, é importante você observar algumas coisas. Primeiro, tem telefone na página? Quanto tempo tem esse site? Esse site é linkado a alguma rede social? Hoje, independente do tamanho da loja, principalmente os pequenos, dependem muito dessa reputação que é gerada pelas redes sociais. Então, entra no Facebook dessa loja e pergunta, você já comprou ali? Você já recebeu? Quantas pessoas tem? Pegar opiniões, né? Justamente. Entendi. Essa seria uma outra alternativa para você também ter uma segurança maior. Buscar opiniões, talvez em redes sociais, porque os fóruns de reclamações hoje são muito vagos. Qualquer um pode entrar e fazer uma informação. Anônimo, muitas vezes, colocar às vezes um concorrente. Nós temos cases, inclusive mundiais, de líderes no setor de eletrônicos que contrataram agências de publicidade para falar mal de um concorrente. Nossa Senhora. Então, isso é muito delicado. Entra no Facebook, pede o telefone, troca celular, o WhatsApp, enfim. Se informa bem antes de fazer a compra, né? Bom, a gente tem algumas perguntinhas aqui que estão vindo pelo nosso live do Facebook. Vou fazer aqui a da Má Solda. Comprei um produto por um aplicativo. Uma das mercadorias chegou e outra já tem um atraso de 2 meses. O que eu posso fazer? O produto é do Japão.
Pois bem, olha, na semana retrasada, se não me engano, eu acompanhei um caso onde estava sendo divulgado por uma empresa logística, a principal empresa de logística no Brasil. Essa empresa ela divulgou o seguinte: devido a uma greve na aduana, todos os produtos importados, através inclusive de sites, do período de agosto a novembro, sofreriam um atraso em mais de 30 dias. Então entra nesse caso da Massolda, provavelmente. Eu costumo dizer que hoje no Google você obtém todo tipo de informação, seja verdadeiras ou não. Se ele puder pesquisar informações sobre isso, do site onde ele comprou, se isso passa através dessa empresa de logística conceituada, ele pode se informar melhor com relação a esse prazo. O site internacional, geralmente, o prazo é longo, sim, 90, 120, às vezes 6 meses para você receber um objeto. Eu acho prematuro ele ficar preocupado. Se ele já recebeu um item, talvez o melhor era ele ter um pouquinho de paciência. Tá certo, então, Má, tá aí o recado para dar uma olhadinha no site aí para ver o que aconteceu. O Vinícius Ribeiro pergunta: qual o melhor jeito para se fazer uma compra na web? Bom, o melhor jeito eu acho que é você prestar atenção. Então, você vai procurar um site que seja um domínio nacional. Então, por exemplo, www.umaloja.com.br. O .br significa que ele está no Brasil. Não que tenham sites.com que não estejam, mas com o .com.br, se você acessar o registro.br, você descobre quem é o dono desse site. Ou é uma segurança maior. É uma segurança maior. Se ele se utilizar, por exemplo, de um meio de pagamento, existem vários meios de pagamento digitais, os chamados pagamentos seguros. Isso também é uma forma a mais, porque esses pagamentos seguros, eles retêm um valor por um prazo maior, ele não repassa para a loja imediatamente. Entendi. Então, ele comprou nessa loja, esse sistema às vezes segura 14, 21 dias e vai confirmando com o cliente se ele está recebendo informações, se ele recebeu o produto. Mas o ideal é você procurar lojas mais antigas, com mais de 5 anos, se possível 10 anos, com boa reputação em rede social, claro, com discernimento. Não adianta pegar um Facebook fake com 100, 200 nomes. Sim. Pega um Facebook com 10 mil nomes reais, com vídeos, aí pode ser mais inteligente. Tá aí, tem que sempre fazer uma pesquisinha, né? Bom, a gente estava falando do prazo de entrega aí no caso da Massolda, que veio do Japão e tal, atrasou. A Fernanda Rosa está falando que agora no final do ano demora mais para chegar a mercadoria, acho que é por conta da demanda também, Perfeito, né, Cláudio? Vanessa. Mais demanda, vai demorar mais. Sim. E nesses sites internacionais que o povo adora comprar, são muito seguros de uma maneira geral, mas tem um detalhe. Código de Defesa do Consumidor não se aplica a esses sites. Então, se você tiver um problema, com quem você vai reclamar? Com o japonês, com o chinês? É mais difícil. Sim. Num site aqui no Brasil, se algo sair errado, eu fiz um depósito, o sujeito fechou a página. Se de posse desse depósito, você pode ir numa delegacia e abrir até uma ocorrência. Sim. Não é? Pode procurar um juizado especial civil, que hoje trabalha muito bem nesse sentido. Agora, num site internacional, você fica muitas vezes refém da legislação de lá e dos prazos que são muito maiores. Entendi. Cláudio, me fala uma coisa, e na hora da gente preencher os dados, né? Muitas vezes pedem dados pessoais. Até que dado pessoal que a gente deve realmente colocar ou deve passar a estranhar se pedir uma senha, alguma coisa assim? Quando você faz uma compra na internet usando o seu cartão, você obrigatoriamente vai digitar todos os seus dados, até para que haja uma confirmação da instituição financeira que emitiu o seu cartão. Então, seu CPF, os dados do cartão, código de segurança. Agora, existem algumas técnicas hoje onde o indivíduo também pode subtrair esses dados. Agora, o índice disso é baixo, proporcionalmente ao volume de vendas. Eu posso te assegurar que, por mais que a internet inevitavelmente nunca vai ser um meio 100% seguro, é muito mais seguro hoje você comprar na internet do que muitas vezes no meio físico. Então, é muito seguro. É que geralmente as pessoas pegam um ou dois casos pontuais. Tem muita gente que ainda tem um preconceito, né? Que fica com medo de digitar o número do cartão ali, sem virtualmente. Dúvida. Mas se você pegar, por exemplo, olha, esse mês 50 sites no Brasil tiveram algum problema. Quantos de fato deram golpe? Será que eles estavam preparados para prestar o serviço? Que muitas vezes tem essa diferença. Sim. Quantos sites tem no Brasil? São milhares, são mais de 100 milhões de consumidores. Então, proporcionalmente, o índice é muito baixo. Né? Então, eu já acompanhei pesquisas onde muitas vezes é mais seguro você comprar na internet do que no meio físico. Agora, é evidente que você não pode fazer uma compra de olho fechado. Sim, é tem que tomar esses cuidados ver se tem um que telefone, você falou. não faça a compra por depósito. Prefira um cartão de crédito que você pode cancelar depois. Cartão de crédito você não recebeu, automaticamente você pode fazer o cancelamento. É mais seguro, prefiro usar o cartão. Entendi. Bom, a Tailane Cristina está perguntando: eu comprei em um site um tênis, deu falha de entrega e eles não entraram em contato comigo e eu não sei onde encontrá-los. Entro no Procon?
Pode ser uma alternativa. O Procon hoje também é uma alternativa para orientar, para que ela possa localizar os donos dessa página, para onde foi o dinheiro que ela pagou, se foi por depósito, é importante ela guardar todos os recibos dessa operação, trocas de e-mail, enfim. Outro detalhe que é importante, ela disse que não recebeu. Ela estava acompanhando o pedido? O rastreamento é importante o consumidor acompanhar. Tá. Existem áreas de risco, pouca gente sabe, mas no Brasil todo existem as chamadas áreas de risco. A empresa logística não faz entrega. Não, então, você tem que retirar nos correios, né? A gente deu até uma reportagem sobre isso. E hoje, como há uma massa crescente na internet, muitas vezes essas pessoas têm dificuldade até de ler a informação. Então, muitas vezes ela pode achar que levou um golpe, mas não, o objeto está para ser retirado numa agência próximo ao bairro dela. Mas se nada disso der certo, ela pode sim entrar no Procon, Pode então. e deve, não só o Procon, como também, por exemplo, uma delegacia especializada. Entendi. Cláudio, queria que você falasse sobre uma prática dos criminosos virtuais, que é o phishing, é isso? O que seria? O phishing, ele deriva do phishing, está em alta, bastante em alta no Brasil. É quando você recebe uma informação, por exemplo, então você está cadastrada num banco, hoje há um comércio de dados, né, dos chamados roubos de identidade. Esses dados são vendidos, são compartilhados pela rede por criminosos, né, são as chamadas oportunidades ilícitas. E de posse desses dados, eles sabem que a Vanessa trabalha na VTV. E eles mandam e-mail para ela, como se fosse um banco, que ela tem conta, por exemplo. Olha, Vanessa, sua senha expirou. Clique aqui. Quando você clica, ele abre uma porta para poder ter acesso aos seus dados. Aí tudo que você digita na sua máquina, por exemplo. Eu até comentava com o jornalista há pouco, no passado existia um e-mail muito comum, olha, a sua esposa está no shopping tal com o amante, o seu marido está no shopping tal com o amante. E aí a pessoa clicava nesse link pensando que eram fotos para baixar e na verdade era uma técnica de phishing. Isso foi muito comum até 2, 3 anos atrás. E aí, abrindo essa tela, vai ser solicitados dados ou só de você abrir ele já puxa do seu computador? Tem os dois casos. Tem os dois casos. Esse de foto que eu mencionei foi muito comum, é que as pessoas acabam esquecendo. Isso foi divulgado até pelo WhatsApp. Olha as fotos do seu marido no motel. Você clicava e puxava, na verdade, ele era um cracker, né? Entendi. Nossa, a gente não sabe onde vai parar isso, né? Cláudio, queria que você falasse também um pouquinho desse abuso das pessoas de posts nas redes sociais, né? Isso acaba também abrindo portas aí para criminosos ficarem de olho onde a pessoa está, o que tem, bens. Como é que a pessoa deve fazer? E nessa época de festas, final de ano, férias, as pessoas parecem que postam ainda mais, né? Se expõem ainda mais. Quais os cuidados que as pessoas devem ter? Vanessa, isso é muito preocupante. Aliás, me surpreende porque o Brasil vive uma crise terrível e no Facebook está todo mundo muito rico. E só apostam no bom, né? Isso Exatamente, é né? Está todo mundo vivendo o país das maravilhas. Tem um ditado antigo que dizia, prego que aparece demais leva martelada. Então, quanto mais você se expor, inevitavelmente você vai estar correndo mais riscos. Não só com um criminoso, mas às vezes até com uma pessoa próxima que inveja você. Eu acompanhei vários casos em perícias digitais, onde um funcionário que era demitido, ele criava um fake, subtraía aquelas fotos e começava a difamar o patrão, por exemplo. Criminosos que acompanhavam pela internet a rotina de uma família. Isso, exatamente. E isso acontece muito Acontece também, muito. né? Felizmente, parte através dos posts, você consegue saber onde a pessoa mora, qual carro tem, onde o filho estuda. Perfeito, mas você também não pode esquecer que a internet não é uma terra sem lei. Então, tudo que você faz na internet é monitorado. Então, você também, se procurar uma delegacia especializada, um perito digital, que está em alta hoje, você consegue chegar em quem está rastreando aquelas informações, em quem está postando informações negativas, calúnias ou difamações contra a sua pessoa ou contra a sua empresa. A pessoa que tiver algum problema na internet, seja ele qual for, através de algum post fake ou de uma compra que não foi resolvida, o que a pessoa deve fazer? Porque muitas vezes, a gente estava conversando aqui antes de começar a entrevista, muitas vezes a pessoa está ali na frente do computador, não sabe o que fazer e esquece o assunto. Olha, não se deve esquecer, deve sim levar adiante e tentar resolver isso. Eu posso citar, se me permite, 3 casos particulares que eu vivi, não para com clientes, mas comigo, né? Por conta do trabalho digital, a gente é muito exposto. Então, está sempre em televisão, está sempre atendendo um cliente e você acaba vivenciando a situação particular de um terceiro. Aconteceu uma situação onde um funcionário nosso, aí particular, foi observado vendendo dados, consumindo coisas de forma irregular da empresa. Nós automaticamente acionamos o RH e demitimos esse funcionário.
Esse funcionário, meses depois, começou a promover calúnias e difamações na internet. Nós procuramos uma delegacia especializada, no caso, como eu sou de São Paulo, no DEIC da Zacnarch, na época, tinha uma delegacia de meios eletrônicos. Todas as regiões hoje em dia têm, né? Hoje em dia tem. Esse tipo de delegacia então, especializada. Lá, quando era feito o rastreamento, foi movida uma ação, abriu-se inquérito com esse indivíduo, localizaram, mas enquanto era feito o rastreamento dessas informações, o indivíduo craqueava e difamava o próprio delegado da ação. Nossa. Tivemos um outro caso, onde um funcionário, também demitido, ele tentava compartilhar informações negativas sobre clientes para tentar atingir a empresa. E por último, para você ver como a coisa vai longe, isso assim me surpreende, né? Por isso que é importante você documentar. Hoje tudo que se faz na internet é rastreado, dá um print na tela, imprime um e-mail, uma página do Facebook. Às vezes o simples fato de você comentar numa foto, você pode ser encarado como um colaborador no Código Penal, em calúnia, difamação, que são os crimes contra honras que infelizmente estão em alta. Eu tive um caso... Até pela facilidade, né, de se comentar um post, de colocar ali o que quer. Justamente. Existe um caso, por exemplo, comigo, onde nós imaginávamos que se tratava de um funcionário e esse indivíduo, na verdade, usou um nome. A que ponto chega o ser humano, né? E a covardia me deu até pena, porque ele usava o nome de um terceiro, o nome de um jornalista, entrava na rede social, entrava, por exemplo, num blog para fazer uma calúnia e uma difamação. Quando nós rastreamos, eu olhei quem era. Era o meu vizinho. Nossa. Me deu pena. Me deu pena porque o indivíduo, com a idade dele, não trabalhava, o pai sustentava, me deu até pena. Mas num caso como esse, você pode e deve procurar a delegacia, pode mover uma ação penal, você pode promover uma ação civil pedindo indenização. Hoje, de 10 a 30 mil reais é mais ou menos o valor dessas indenizações. O simples fato de alguém salvar e compartilhar uma foto sua indevidamente, você já pode acionar a pessoa. Entendi. Tem gente que me pergunta, e curtida? Depende da curtida. Você foi lá e clicou num comentário negativo de um terceiro. Uma curtida, nem tanto, mas se você continuar curtindo aquelas informações, você pode ser encarado como um colaborador também. Olha só, é muito complexo, né? É muito cheio de detalhes aí, mas as pessoas, em todos os casos, devem sim procurar os seus direitos, porque tem lei para isso, né? Bom, Cláudio, queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu que agradeço. Obrigado a todos vocês. Obrigada, boa tarde para você. Obrigado.